Olá, a doença de Alzheimer tem cura? Existe alguma medicação que faça com que o cérebro de um paciente com Alzheimer ele volte a ser como ele era antes? Eu sou o Dr. Márcio Araruna, eu sou neurologista e hoje eu vou te explicar esse assunto aqui neste canal. Para responder essa pergunta, eu preciso antes te explicar como funciona a doença de Alzheimer. No Alzheimer, acontece o seguinte: o cérebro da pessoa ele começa a produzir algumas proteínas mal formadas. E essas proteínas elas começam a se acumular no cérebro. É como se fosse um lixo que não consegue ser reciclado. E ele vai se acumulando mês após mês, ano após ano, nesse cérebro dessa pessoa. Com o tempo, esse cérebro ele começa a funcionar de uma maneira diferente. E as células, os neurônios, eles começam a se degenerar. Por isso que começam a aparecer sintomas, como alteração de memória, alteração de orientação no espaço, no tempo. Bom, o problema é que até hoje, até o momento atual, 2020, a gente não conseguiu ainda desenvolver uma medicação que retirasse essas proteínas do cérebro, que limpasse o cérebro, que fizesse com que esse lixo ele fosse reciclado. Então, hoje a gente ainda não tem uma medicação que cure a doença, porque o problema da doença é exatamente essas proteínas mal formadas que ficam se depositando no cérebro. Apesar disso, a gente tem tratamento para a doença, a gente consegue dar qualidade de vida para o paciente. Qual que é a estratégia que nós neurologistas utilizamos? A gente utiliza de medicações que tentam melhorar o funcionamento do cérebro, tentando extrair o máximo de performance desse cérebro para que o paciente tenha um mínimo de sintomas. Vou te dar um exemplo. Nessa doença, começa a ter deficiência de uma substância no cérebro que é essencial para o funcionamento da memória. Essa substância tem um nome chamado acetilcolina. É um neurotransmissor. Então, nós neurologistas utilizamos medicações que aumentam a quantidade de acetilcolina. Então, faz com que esse cérebro que estava precisando dessa substância para funcionar melhor, ele comece a ter uma performance mais aceitável, mais otimizada. Por isso que é super importante fazer o acompanhamento, porque a gente consegue, com medicações, tentar fazer com que o paciente e a família tenham o melhor bem-estar possível. Se o paciente em algum momento começa a ter agressividade, a gente consegue controlar isso com medicação. Se o paciente começa a ter dificuldade com o sono, a gente consegue controlar isso também com remédios, com medicações. Se o paciente começa a ficar muito deprimido, triste, isolado socialmente, sem conseguir ter interações com outras pessoas, a gente consegue também melhorar isso com medicações. Então, o tratamento do Alzheimer, apesar da gente não conseguir curar o problema, a gente consegue aliviar bastante os sintomas e dar um máximo de qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família. Forte abraço!